Olá, boa tarde. Começa agora mais um boletim informativo. Ontem à noite, o escritor e jornalista Fabrício Carpinejar esteve palestrando no Teatro Fevale na abertura do 10º Trame, Trabalho e Mercado. Veja como foi. Com a palestra Eu, Empreendedor, Fabrício Carpinejar trouxe humor, poesia e um olhar sensível aos detalhes do dia a dia. O olhar inusitado, particular do poeta pode contribuir para mudar o foco da vida e trazer mais leveza, mais criatividade e muito mais senso de humor. Eu acho que o humor é humildade. Quem sabe rir de si mesmo, condena menos, julga menos, executa menos, assim, em termos de fofocas, de mesquinharia, de inveja, de ciúme. Mas bem de vida. O humor faz isso e a gente tem muita dificuldade de enxergar o humor no ambiente de trabalho. Em profissões até mais sérias, tipo administração, engenharia, arquitetura. Parece que a gente, para ser um profissional respeitado, precisamos ficar de um jeito casmurro, assim, né? Fazer uma cara de concentrado. Não tem essa leveza. O público que compareceu em grande número ao Teatro Fevale sorriu e interagiu com o palestrante. Uma mensagem positiva, nos incentivando a pensar diferente, a encarar a vida de uma maneira mais divertida, né? Tentando fazer as pessoas refletirem um pouco mais, até mesmo sobre os seus problemas e tentar levar a vida aí de uma maneira diferente, mais simples e mais contente consigo mesmo, com as suas falhas e com a maneira que nós somos mesmos. Não nos rejeitarmos, mas aceitar os nossos defeitos e rir disso. Eu achei interessante que ele usa bastante exemplos do nosso cotidiano, né, do dia a dia, das relações interpessoais, para trazer para o empreendedorismo, né? Achei legal isso, é diferente de outras palestras que focam só nisso, né? O empreendedorismo, que foi a palavra em destaque da noite, marcou a abertura da 10ª edição do Trame, evento voltado ao trabalho e mercado. Essa é uma edição comemorativa de 10 anos. A gente temos a palestra a Feira de Oportunidades na terça, na quarta e na quinta, na Rua Coberta, com 15 expositores, né, divulgando suas oportunidades de estágio e de emprego, além dos painéis paralelos à feira no Salão de Atos. E o que uma mulher quer é o enigma, é o mistério. Uma mulher não quer ser compreendida. Não é que tu fala para uma mulher, eu te entendo. Ela acaba a relação. E lembrando, o Trame segue hoje aqui no Campus 2, a partir das 17 horas na Rua Coberta, com a Feira de Oportunidades, e no Salão de Atos, às 19h30, com os painéis. O evento é aberto para a comunidade. Bom, agora aqui no Boletim Informativo, vamos falar sobre um assunto muito delicado, o suicídio. Este é um debate que volta à tona de tempos em tempos e, desta vez, um suposto jogo de desafios chamado Baleia Azul e uma série americana de sucesso trouxeram ainda mais atenção pública para esse tema. Para entendermos mais sobre as circunstâncias que levam as pessoas a ter esse tipo de pensamento, eu recebo aqui no estúdio a professora Carmen Hitch, que é coordenadora do Centro Integrado de Psicologia aqui da Fevale. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde. A gente sabe que muitas dessas informações que circulam em redes sociais, elas são falsas, né? Mas a polícia já conseguiu verificar que existem sim mutilamentos, não mortes, mas mutilamentos, devido a esse jogo Baleia Azul. O que leva os jovens e crianças a entrarem em jogos como esse? Na verdade, eu penso que um dos grandes equívocos do momento é considerar o suicídio como, ou olhar o suicídio como uma causa isolada, né? Na verdade, o que a gente tem visto, isso, né, são dados mundiais, no aumento dos índices de depressão de um modo geral, e também entre adolescentes, ou principalmente até entre adolescentes, né? Então, a gente não pode olhar a questão do suicídio apenas como suicídio, né? A gente tem que olhar o contexto global da questão. E, normalmente, temos aí também situações de sofrimento psíquico, de quase de depressão,
ou outros quadros psíquicos que precisariam de uma atenção maior. Né? Perfeito. Professor, agora também tem a questão da série, né? A série, pelo menos no Facebook, nas redes sociais, é um sucesso. E ela retrata a ficção, claro, né? Mas ela tem contrastes com a realidade. E a partir do momento que em uma cena a personagem mostra com detalhes a questão do suicídio, isso pode influenciar positiva, negativamente? O que se sabe disso? Na verdade, existe algo que se conhece como o efeito Werther, né? Isso que aconteceu, né, na Europa há bastante tempo atrás, que seria assim, um efeito relacionado a um certo aumento de um comportamento visualizado. Na época foi através de um livro, né? E hoje, como a gente tem outros dispositivos, se fala também da mídia, né? da TV, da internet, do Facebook, enfim. E onde supostamente se deveria evitar a exposição desse tipo de imagem, visto que ela levaria ao incremento de comportamentos dessa natureza. Popularmente dá a ideia, né? Algo por aí. Só que eu penso que não é nenhuma situação, não é nem um comportamento de evitação do assunto, que seria o adequado, nem o de exposição, o adequado, né? Eu penso que a gente precisa falar sobre depressão, a gente precisa falar sobre suicídio, a gente precisa falar sobre comportamentos que os familiares devem prestar atenção, que podem indicar algum tipo de sofrimento, que podem indicar a necessidade de ajuda. E isso deve ser veiculado, sim, na mídia, mas não com exposições assim diretas, né, do corpo, dos machucados, enfim. Pois bem, professora, já que o tema é delicado e as pessoas que nos assistem precisam saber mais sobre identificar, né, sintomas ou pelo menos comportamentos que as pessoas têm quando estão chegando próximas a situações de perigo. Tu pode comentar um pouco pra gente? A questão da automutilação é um fator que deve ser considerado bastante importante e deve ser avaliado, valorizado pela família, não como uma moda ou como algo, né, que pode até ser por né, algo que está todo mundo fazendo, então vou fazer também, mas é um indicador de risco. Tá? Outros indicadores de risco: isolamento social, perda de apetite, perda de sono, um cansaço excessivo, tem vários fatores, mas também não conversar, não se comunicar muito com a família, são todos rendimento escolar que diminui, perda de interesse por coisas que antes gostava de fazer, são sinais de alerta que devem ser encaminhados, né, para um profissional em busca de orientação, de auxílio, de avaliação, né? Eu acho que é importante dizer assim, ninguém escolhe ficar deprimido. A depressão é uma doença e ela tem tratamento e a pessoa pode viver de uma forma muito melhor ser tratada, né? Não se trata de falta de vergonha na cara, como se diz, né? Não se trata de falta de vontade, de falha de caráter. Não, é uma doença que a própria Organização Mundial da Saúde tem indicado um crescimento, né, e vertiginoso do número de casos, inclusive elencando como já a quarta doença mais frequente no mundo. Pois bem, professora, e nesse viés, como entra a psicologia? Claro, né? A pessoa precisa do atendimento psicológico. E o profissional, como ele vai atuar nesses momentos? O psicólogo vai avaliar, né? Tem várias questões que se avalia, né? Para ver digamos assim, o nível de risco, né? Desse plano, dessa ideia, se é uma ideia suicida, se já há um plano suicídio encaminhado, né? Ou pensado, organizado. São várias coisas que vai se avaliando. Constatado a necessidade de uma supervisão, né, familiar, o psiquiatra vai ser acionado também para avaliar o uso de alguma medicação, que pode ser por um tempo, não necessariamente por muito tempo, né, mas para aquele momento em especial, e a família precisa ficar atenta, né, e aí sim uma vigilância. Que eu vejo que a gente sai de um extremo para outro extremo, né? De um certo enfraquecimento, eu chamaria assim, um enfraquecimento do papel do pai e mãe, que vemos hoje na atualidade, né? Assim, todo mundo correndo, todo mundo enlouquecido, fazendo um monte de coisas, e aí, né? E nesse aspecto, por vezes, não se atenta por algumas coisas, né?
a um extremo de vigilância, de estar abrindo os braços, olhando os braços dos filhos para ver se está machucado ou não. Então, assim, se vai de um extremo ao outro. O que é importante? Manter uma conversa, estar presente na vida do filho, né, desse familiar, aberto, sem julgamentos ao que ele tiver para dizer. A presença, o afeto é que ele é fundamental, né? Acho que isso é bem importante ressaltar. Pois bem, professora, nosso tempo está acabando, o espaço é curto mesmo, mas muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim Informativo. E para quem quer saber mais sobre esse tema ou até mesmo buscar orientações, a Universidade Fevale está realizando esta semana atendimentos gratuitos sobre essa temática aqui no Campus 2. As atividades acontecem no Centro Integrado de Psicologia, no 4º andar do Prédio Branco. Para saber os dias e os horários das consultas, o telefone é o 3586-8800, o ramal é 8620. O boletim informativo de hoje fica por aqui. Nós nos vemos amanhã. Até mais!